Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Horácio Ferraz, esse é o Estogel e hoje mais uma aulinha de geografia falando sobre os fenômenos atmosféricos. Seja bem-vindo a essa aula, anote, pegue as informações, falando sobre os principais fenômenos atmosféricos, a dinâmica atmosférica regida pelas frentes, pelas áreas de alta pressão, áreas frias, áreas de baixa pressão, áreas quentes. Elas classificam, caracterizam os climas em torno do globo. Nós temos como primeiro tema, como primeiro assunto dessa aula, o fenômeno chamado El Niño. El Niño são fenômenos oceânico-atmosféricos. O giro de rotação da Terra, ele faz com que os ventos alísios soprem de leste para oeste. E o El Niño é algo bem simples de entender, por conta de que no mês de dezembro, no intervalo de 2 em 2 anos aproximadamente, esses ventos alísios, esses ventos equatoriais, eles, por algum motivo que a ciência ainda não explicou, eles perdem a força e eles deixam de empurrar, eles deixam de movimentar as águas quentes, superficiais e superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. E essa perda de força faz com que haja um superaquecimento, um aquecimento anormal, uma anomalia da temperatura, nessa região que afeta diretamente o litoral leste, do Pacífico Sul, a região do Peru, do Equador, é muito afetada por esse superaquecimento, por esse aquecimento anormal das águas. Então, nos meses de dezembro, os ventos alísios perdem no sentido oeste, na região equatorial, se enfraquecem. As consequências são um acúmulo de águas superficiais e subsuperficiais aquecidas, no leste do Pacífico Equatorial. O nome El Niño, vem de o menino, e a Nina vem de a menina, Os pescadores peruanos percebem que no mês de dezembro essas águas aquecidas chegam e, devido ao fato de estar ali perto do Natal, batizaram esse fenômeno de o menino, Seria uma referência ao menino Jesus, O El Niño é o superaquecimento e o fenômeno de El Niña seria o contrário, Seria então quando há um resfriamento dessas águas equatoriais do Pacífico, trazendo então uma massa de ar fria muito forte e seca para o Oceano Leste do Pacífico, E os resultados disso tudo é que vai haver uma alteração do clima, tanto local quanto global. Vai estar afetando o Oceano Pacífico Equatorial e vai chegar em outras regiões, Então, eu vou mostrar um esqueminha aqui para vocês darem uma olhada. Quando nós temos um ano normal, veja que a Terra fazendo esse giro de rotação, de oeste para leste, forma os ventos alísios de leste para oeste. Em condições normais, esse vento vai empurrar essas águas aquecidas da região do Pacífico Equatorial. Quando acontece o El Niño, uma média aí de a cada 2 anos, eles perdem a força, não sabemos muito bem ainda por qual motivo ele perde a força, e essas águas acabam ficando superaquecidas e elas acabam se concentrando aqui nessa região do Pacífico leste ao sul. Ok? Então seria essa a explicação do fenômeno El Niño e El Niño, No Brasil, é importante vocês entenderem que no Brasil, quando tem El Niño, a região nordeste, a região norte, ela sofre uma certa estiagem, uma redução significativa das chuvas, e na região sudeste e sul há uma mudança de temperatura ocasionando mais chuvas, Então, o fenômeno do El Niño, ele interfere nas atividades econômicas, na agricultura, etc. e tal. Então, a importância do uso de tecnologia, de imagens de satélite, para se precaver com relação a esses fenômenos é muito importante, porque safras inteiras podem ser perdidas por conta disso. E no fenômeno do El Niño, acontece o contrário, então a região norte e a região nordeste do Brasil tem a possibilidade de aumento de chuvas, enquanto a região sudeste e sul vai passar por algum tipo de estiagem com redução de chuvas, ok? Próximo fenômeno atmosférico que nós vamos estar tratando são os ciclones, Os ciclones,
os furacões e os tufões, eles têm basicamente a mesma origem, né? Eles se originam em cima dos oceanos, né? Já grava isso, anota isso no seu registro, que ciclones, furacões e tufões se originam da mesma forma, sempre em cima dos oceanos. Enquanto o último assunto que nós vamos tratar aqui, o penúltimo, né, que seria tornado, os tornados sempre vão se formar em cima dos continentes. Então já tem essa diferença que ajuda bastante a compreender a diferença entre eles, né? Os ciclones são ventos carregados de vapor que giram em torno de áreas de baixa pressão, né? Se formam sobre águas quentes, então os ciclones são fenômenos que vão acontecer em oceanos tropicais, intertropicais, em fenômenos de clima sempre acima dos 26, 27 graus Celsius, e com algumas exceções, né? Quais seriam essas exceções? Por exemplo, nós temos as correntes marítimas de Humboldt, no leste do Pacífico Sul, né? E a corrente de Benguela no Atlântico Sul. Essas correntes são correntes frias, então geram uma certa exceção. Mesmo sendo oceanos tropicais, não vai haver a ocorrência de ciclones por conta dessas correntes marítimas frias, que carregam outras características de temperatura e pressão e eliminam essa possibilidade, né? Nas latitudes superiores, ou seja, nas latitudes acima dos trópicos, né, acima de 23, 30 graus latitude norte, 30 graus latitude sul, pode acontecer ciclones que são chamados de ciclones extratropicais, né? Eu tenho a explicação mais à frente, mas seriam um choque das massas de ar, das temperaturas mais frias com as temperaturas mais quentes ao norte. São chamados de ciclones extratropicais, né? Não tão comuns também. Aqui fica um esquema passo a passo de como acontece um ciclone, né? Então vejam que ele acontece sobre o oceano, né? No mar, quando as águas atingem 27 graus Celsius, essa massa de ar quente e úmida, ela sobe com muita força e ela empurra uma massa de ar seca e fria, né, fazendo esse giro nessa zona de baixa pressão, e esses ventos vão ganhando força até se transformarem em um ciclone, ou num tufão, ou num furacão, né? O vapor de água aquecido sobe para as camadas mais frias e se condensa em forma de nuvens, né, gerando tempestades, chuvas fortes, etc. e tal. Depois, a condensação libera muita energia e cria uma zona de baixa pressão no topo, atraindo correntes ascendentes no ar. E para terminar, todo o ar ao redor tende a ser atraído para o centro, né, ou o olho do furacão, e ocupa o espaço de ar que subiu, reforçando o fenômeno. Então seriam as 4 etapas aí da formação de um ciclone. Os ciclones têm a mesma formação, né, quando eles são originados no Oceano Atlântico. Quando eles se originam no Oceano Índico ou no Oceano Pacífico, e é muito comum a gente ver no noticiário quando nós temos algum fenômeno como esse na Ásia, na Oceania, ele não recebe o nome de ciclone, ele vai sempre ser chamado de tufão. Então ele muda de nome dependendo de qual oceano ele se origina. É bem importante você registrar isso também. E a direção dos ventos, né, elas têm 2 sentidos, horário e anti-horário. Se estamos no hemisfério sul, os ventos vão girar no sentido horário, e se estamos no hemisfério norte, os ventos vão girar no sentido anti-horário. A origem geral, então, desses fenômenos, deslocamento de massas de ar seco sobre os oceanos, que são impulsionados para as altitudes maiores pelo ar quente e úmido do oceano, provocando então esses fenômenos, ciclone, furacões e tufões, ok? A América Central, né, os países da América Central, região do México e tal, são as áreas que têm mais probabilidade de ocorrências desse fenômeno, são as áreas mais afetadas, recebem massas de ar seca que vêm da África, né, do Saara. Essas massas de ar seca vão se chocar com as massas de ar formadas no Atlântico, com a circulação vertical e giratória, ventos e chuvas extremamente fortes. Então, esses ciclones podem ocasionar mortes, destruição, né, e graves problemas socioeconômicos, né, entre outros. Os ciclones extratropicais, como eu já expliquei, tratam da diferença de temperatura entre a Antártida, por exemplo, seria no hemisfério sul, e as áreas mais ao norte, mais a região sudeste tropical, e esse choque de massas de ar fria com massa de ar quente vai acabar gerando alguns ciclones extratropicais. Pegando
a formação agora específica, né, dos tornados, os tornados sempre vão ser originados sobre os continentes, né? Eles não são originados nos oceanos como ciclones, furacões e tufões. Atingem menores extensões, né? Os tornados, eles alcançam uma região menor, né? Eles duram menos tempo. Contudo, como os tornados eles têm uma forma de funil, e os ventos, né? Os tornados são classificados em 5 níveis, né? A partir do momento que eles alcançam 119 km por hora em diante, ele já tem aí um nível médio grave, né, de destruição. E os ventos dos tornados, quando eles alcançam o nível 4, o nível 5, eles podem ultrapassar 200, 300, 400 km por hora, podendo chegar até mesmo a 800 km por hora. Então, eles têm capacidade de arrancar árvores pela raiz, de arrastar caminhões, destruir casas inteiras. Vocês já viram o filme Twister, né, que mostra essa cena. Apesar de ser uma ficção, não é nenhum grande exagero imaginar que um grande tornado com uma escala 5 aí de gravidade possa realmente fazer aquilo que o filme mostrou. A origem são ventos descendentes durante grandes tempestades que podem ocorrer em diversos lugares. Contudo, as planícies centrais dos Estados Unidos são uma região, vamos dizer assim, é estranho falar isso, mas é uma região preferida, né, dos tornados, porque os ventos quentes e úmidos do sul dos Estados Unidos, eles entram em choque com os ventos frios e secos da região norte dos Estados Unidos. E esse choque, né, dessa massa de ar quente e úmida com a massa de ar fria e seca gera esse giro muito rápido dos ventos que ocasiona os tornados. Ok? Então, mudando um pouco de assunto, indo para fenômenos atmosféricos mais urbanos, né? Porque assim, é importante você entender que os tornados, normalmente eles acontecem nos continentes. Então, nem toda a região continental vai ser, obviamente, uma região ocupada por cidades, por vilarejos. Então, muitas vezes os tornados acabam nem sendo noticiados, muitas vezes, por não gerar uma destruição, por não gerar um grande número de mortes, etc. e tal, mas eles acontecem muito, né? A inversão térmica, que é o assunto que nós vamos tratar agora, é um fenômeno natural que acontece no hemisfério sul, né, na região sul-sudeste do Brasil, que nos meses de outono, de inverno, uma camada de ar fria, ela se concentra nas partes mais baixas da troposfera e ela impede que haja uma circulação de ar natural. O Sol vai aquecer a superfície, porém, a massa de ar aquecida ela não vai fazer a circulação normal, porque devido aos meses de outono e inverno as temperaturas serem menores, uma massa de ar fria vai se concentrar. E em cima dessa massa de ar fria vai ter uma outra massa de ar mais quente. E isso é um problema nas grandes cidades da região sul e sudeste, porque a queima de combustíveis fósseis, os veículos, as fábricas vão emitir poluentes durante esse período, né, nos meses de outono e inverno, e esses poluentes vão ficar concentrados nos primeiros quilômetros, né, nas primeiras centenas de metros, os primeiros quilômetros da troposfera, que seria a camada da atmosfera que nós estamos. Então isso vai gerar uma concentração de poluentes que vai acabar gerando problemas respiratórios, problemas ambientais, etc. e tal. Esse esquema é bem bacana. Isso aqui seria o fluxo normal. Então o Sol aquece a superfície da Terra e o ar aquecido ele ascende, né? Ele se encontra em regiões mais altas. Esse seria o fluxo normal das massas de ar. Já em períodos de inversão térmica, vejam que a primeira massa de ar frio, ela impede que haja essa circulação e toda a poluição da cidade vai ficar concentrada muito próximo da superfície, gerando aí esses problemas de saúde, problemas ambientais que nós já falamos aqui. Para terminar essa aula, falar um pouquinho sobre a chuva ácida, né? O encontro de gases poluentes com vapor de água, né, vai tornar essa água muito ácida, né, com um pH inferior a 5,6. O pH da água vai de 0 a 14, e quando ele está abaixo de 5,6, essa água torna-se ácida, né? Então a concentração de cidades, né, muita urbanização, muitos carros,
vai elevar a quantidade de poluentes na atmosfera, que quando se misturam com o vapor de água geram a chuva ácida. Então, elevado o nível de poluição, queima de combustíveis fósseis, o que vai acontecer? Vai provocar problemas de pele, vai poluir os lençóis freáticos, aquíferos, vai gerar destruição material nos patrimônios, né, nas construções, porque vai gerar corrosão, né, etc. e tal. Falando da camada de ozônio, né, todo mundo fala em buraco na camada de ozônio, mas o melhor nome aqui seria rarefação da camada de ozônio. Você precisa entender que a camada de ozônio é uma camada química gasosa e ela é encontrada entre 35 e 40 quilômetros de altura na atmosfera. E qual que é a importância da camada de ozônio? Ela reduz a intensidade dos raios ultravioleta do Sol, então ela nos protege de possíveis danos causados pelos raios solares. Quando essa camada é reduzida, então, nós tivemos alguns estudos feitos na década de 60, 70 para cá, desde que começou-se a utilizar imagens de satélite, né, radares e outras tecnologias que são muito proveitosas para o estudo climático e ambiental. E nós percebemos então que pode sim haver uma relação das ações humanas para o aumento, né, desse vazio, né, dessa rarefação da camada de ozônio em algumas regiões, em especial nas regiões mais próximas dos círculos polares. O efeito estufa e o aquecimento global também é um fenômeno natural que, graças a esse gás, né, o CO2 presente na atmosfera, nós temos a temperatura média da Terra em torno de 15 graus Celsius. Se não houvesse o efeito estufa, se não houvesse a concentração de CO2 que existe na atmosfera, a temperatura média da Terra estaria abaixo aí, talvez de 20 graus negativos, ou seja, a possibilidade de vida na Terra seria muito mais remota, né? Seria muito mais difícil. Então o efeito estufa, ele é importante. O fato é que desde a primeira Revolução Industrial, ocorrida na Europa, na Inglaterra, e depois, né, ela se regionaliza para outros continentes e tal, a queima de combustíveis fósseis, em especial o carvão mineral e depois os derivados do petróleo, estão elevando a concentração de CO2 na atmosfera. Então nós temos aqui, só para vocês entenderem alguns números, em 1800 as concentrações de CO2 pularam de 280 partículas por milhão para 330 partículas por milhão. Então vejam que após o início das revoluções industriais, né, que a gente sempre diz que a Revolução Industrial ela começou e ela continua, né? Ela não começou e parou e começou outra, né? Mas é um processo contínuo de evolução tecnológica em que o homem, através da técnica, acaba dominando a natureza de uma forma descontrolada. E a natureza, obviamente, ela está dando aí os seus resultados e isso está afetando a temperatura média da Terra. Estão havendo derretimento de geleiras, né? Está havendo o processo de desertificação, né? Redução da biodiversidade, tudo por conta do aquecimento global. E há uma disputa muito grande entre correntes científicas que alegam que a interferência humana não é um fator tão preocupante assim e tal. Há uma disputa no campo acadêmico sobre isso, mas é quase certo que o homem sim interfere no aumento da temperatura média da Terra. Entre 1950 e 2005, as partículas multiplicaram-se de 315 partículas por milhão para 380 partículas por milhão. Hoje se fala em 450, né? E se os países não se organizarem através da ONU, através dos inúmeros tratados ambientais que já foram assinados desde Estocolmo, né, 1972, desde o Tratado de Roma, né, década de 60, 70, até os dias atuais, várias mesas ambientais já foram feitas para debater a redução da emissão de CO2. Mas há uma certa confusão, principalmente quando a gente fala das grandes potências, como Estados Unidos, como China, que não querem diminuir a sua produção por conta do meio ambiente. E são sociedades extremamente consumistas, né? São sociedades extremamente industriais que consomem muito, emitem muito CO2 na atmosfera. Então, sociedades industriais de consumo, uma pessoa, por exemplo, que vive nos Estados Unidos, pode emitir 5 toneladas de CO2 por ano com o seu modelo de consumo. Para terminar,
falar um pouquinho das ilhas de calor, que é bem simples. Seria a elevação de temperatura em uma área urbana. Você está numa grande cidade, uma área muito urbanizada, você não tem ali uma represa, um lago, você não tem um parque, uma floresta. Automaticamente, quando você está numa região que só tem prédio, que só tem construção, a temperatura tende a ser mais alta, o ar tende a ser mais seco e, obviamente, carregado com mais poluição. Então, isso para a qualidade de vida humana é extremamente negativo. E você percebe quando você sai de uma área muito urbanizada para uma área mais ocupada por vegetação ou que tenha um lago, uma represa, você percebe que a temperatura fica mais agradável, fica mais amena. É isso, por hoje é só. Agradeço pela sua atenção. Se você puder, se inscreva no canal, deixa um like aí no vídeo. Até a próxima.